Shalom, a paz. E esse vídeo é para você chegar à sua própria conclusão. A minha opinião, não tire conclusões antes de você ouvir o vídeo até o final. Porque eu estou construindo, durante o vídeo eu vou construir, como construir dentro da palavra, para você mesmo chegar à conclusão. Bom, o Natal, falando de Natal, é uma festa, e Deus estabeleceu as festas. Eu costumo dizer para os meus alunos, Deus, Ele é alegria e Ele ama festa. E Ele estabeleceu as festas, não só para nos alegrarmos na sua presença, mas Ele estabeleceu as festas também para que pudesse, é uma forma prática de nos ensinar sobre grandes segredos. E o grande segredo, o segredo da humanidade é o plano perfeito que é Jesus e tudo que Jesus faria por nós. Em Deuteronômio 16, versículo 16, o Senhor ele fala para Moisés ensinar ao povo que 3 festas são obrigatórias. E então vamos ler Deuteronômio 16, versículo 16. Ele diz o seguinte: 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher, na festa dos pães sem fermentos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Então o Senhor ele está dizendo, olha, eu estabeleço como festa obrigatória, estatuto perpétuo 3. Estas 3 festas, quando estiverem na terra prometida, todas as pessoas terão que subir até Jerusalém. As famílias deverão subir até Jerusalém para adorar, para celebrar e para lembrar o que cada uma dessas festas significa. A festa da Páscoa, bom, eles celebravam a libertação do Egito. Nós celebramos o Deus que liberta, mas o Senhor Jesus que veio na Páscoa, morreu e ressuscitou. Então essa é a primeira festa obrigatória. Segunda festa obrigatória foi o que eles tiveram no Monte Sinai em Êxodo 19, a festa de Pentecostes, anunciando o que Jesus nos disse em João capítulo 16, que o Espírito Santo viria, ele não nos deixaria órfãos, e ele viria e ficaria conosco para nos ajudar, nos ensinar, nos revelar. Então, na festa de Pentecostes eu celebro o Espírito Santo e na festa dos tabernáculos eu celebro o nascimento de Jesus, que eu vou mostrar para você. Mas é a festa da gratidão, eles agradecem, porque por 40 anos é a festa da alegria, a festa da gratidão, porque eles celebram, porque 40 anos eles andaram no deserto e nada lhes faltou, teve proteção, provisão em todos os sentidos. Então o povo celebra até hoje essa festa das colheitas, que é uma festa de gratidão ao Senhor. E para nós não é só gratidão, porque Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que nos protege, mas porque Ele veio, Ele nasceu na festa dos tabernáculos. Mas vamos pensar juntos, vamos provar na Bíblia se isto é verdade ou não. A despeito dessas serem as 3 festas obrigatórias, tem outras festas que o povo de Israel celebra ensinadas por Deus. Uma delas, muito importante, é o Yom Kippur, é o dia do perdão, o dia da expiação. São 3 nomes para a mesma festa. E essa festa é o único dia em que o sumo sacerdote ia além do véu e o perdão nacional vinha sobre a nação, porque o sumo sacerdote estava indo além do véu e haveria expiação de pecado. Mas a festa do perdão também fala da cruz, porque foi no momento em que o Senhor apresentou o seu sangue, não o sangue de animal, mas o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos entrar além do véu. Festa importante? Muito. E também tem a festa de Purim, para celebrar a restituição nacional, no momento em que Esther promulgou um jejum e no lugar da nação ter sido dizimada por Amã, ela foi restituída por Deus. Também tem a festa das luzes, que é celebrada em dezembro, para celebrar e lembrar a vitória dos macabeus.
Mas hoje o nosso assunto não é sobre essas outras 3 festas que não são obrigatórias, mas é sobre as 3 festas obrigatórias, que é a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Mas para falar de Natal, eu preciso voltar para Gênesis capítulo 10, é verdade. Gênesis capítulo 10, abra comigo. E ali, e no versículo, a partir do versículo 8, você vai ver o surgimento de uma pessoa. Então, Gênesis 10, versículo 8. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra, valente caçador diante do Senhor. E ainda diz que o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, e daquela terra foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Então aqui a gente tem uma informação que surge um homem chamado Nimrod. E está escrito na nossa versão, um caçador diante do Senhor. No original é um caçador contra o Senhor. Por quê? Porque Nimrod, ele divulga tudo, ele trabalha tudo contra o reino de Deus, que é uma figura do anticristo. Você vê que o reino dele era Babel, foi a Torre de Babel, ele que esteve ali no comando dessa construção contra o Senhor. E o que tem Nimrod a ver com o Natal? Bom, Nimrod, ele foi um homem tão forte, um líder tão forte, carismático, e que ele foi considerado como um semideus. E a sua mãe, Semiramis, amava isso, né? Ela era orgulhosa e ela amava isso. Só que Nimrod não era um semideus e ele morreu como qualquer outra pessoa. Quando ele morreu, Semiramis, ela viu que o reinado dela ia acabar também. Então ela engravidou e ela inventou de que aquela criança que ela estava grávida era Nimrod, era a reencarnação de Nimrod, era Nimrod vivendo novamente. E ela nasceu, esse filho, Tamuz, em dezembro. Então daí começou também a adoração velada, né? A Nimrod, que foi reencarnado, que veio, que nasceu novamente. Nós sabemos que isso está em Gênesis, mas foi essa lenda, ela foi até a Babilônia. Então, foi a partir da Babilônia que essa crença, ela floresceu. Mas não tire suas conclusões. Eu ainda não estou falando se eu acho certo ou errado celebrar o Natal. Eu só estou construindo com você todas as coisas. Nós sabemos também que na história, no ano 300 depois de Cristo, teve um imperador, Constantino. Por ser politicamente correto, ele pseudo se converteu ao cristianismo, mas ele não se converteu de verdade. Ele só disse que ele estava convertido ao cristianismo. E o que ele fez foi colocar aquilo que ele cria, aquilo que ele adorava, ele camuflou com festas cristãs, que foi, no caso, ele colocou a adoração que ele tinha, porque dezembro é a adoração ao Deus Sol, porque é o ano mais curto do ano. Então eles celebram o Deus Sol desde a época medieval e até antes. Os gregos adoravam, os egípcios adoravam Ra, o Deus Sol. Então sempre em dezembro, porque é o dia mais curto do ano, então eles adorando, eles como que estavam trazendo o sol de volta, para que não faltasse o sol na terra. E então você vê que Constantino, ele estabeleceu em dezembro, na época em que ele adorava o Deus Sol, a celebração do Natal. Então é errado celebrar o Natal? Eu ainda não respondi. Mas eu quero que você agora, vamos ver quando foi que Jesus nasceu, tá? E dá para saber? Dá. Em Lucas capítulo 1 está escrito. Como assim? Porque tudo está escrito na palavra. Leia comigo Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel.
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Vamos parar aqui e você tem algumas informações muito importantes. A primeira delas é que Zacarias era do turno de Abiás. O que é o turno de Abiás? Você sabe que Davi, ele, por ser um grande adorador, ele estabeleceu 24 turnos em 1 Crônicas, capítulo 24. Ele estabeleceu 24 turnos para adorar de uma forma organizada e dar a oportunidade de todos os levitas servirem, ministrarem ao Senhor. Então tinha 24 turnos que trabalhavam no templo em Jerusalém por uma semana cada turno. Então o turno de Abiás, que era o turno de Zacarias, na vez deles, eles tiravam, como está escrito aqui, sorteio, para que não tivesse, sabe, aqueles prediletos. Não, você é o predileto, você está tirando proveito, só você que vai acender a menorá, só você que vai colocar o pão da proposição, só você que vai para o altar do incenso, eu tenho que carregar animais pesados no altar do sacrifício. Então, para que não tivesse injustiça, quando eles chegavam em Jerusalém, tinha um sorteio dentro daquele turno, e assim as tarefas eram sorteadas. Tinha aquele que ia ser porteiro, aquele que ia cantar, aquele que ia tocar, aquele que ia subir no altar do sacrifício, e no caso de Zacarias, a ele coube-lhe estar no altar do incenso, que era um grande privilégio. Você vê que no sorteio Deus estava no controle e ele foi sorteado para onde Deus queria que ele estivesse naquele momento. Mas o turno de Abiás, quando você lê 1 Crônicas, em 1 Crônicas capítulo 24, no versículo 10, está escrito que o turno de Abiás é o 8º. Bom, agora você tem que, vamos devagar, escreve aí num caderno para você chegar a uma conclusão. O primeiro mês que era contado para esses turnos era Nissan, que era o mês da Páscoa. O mês que era março/abril. Eu sempre vou falar 2 meses, março/abril, por quê? Porque era um calendário lunar. Tinha ano que caía em março e tinha ano que caía em abril. Então, a contagem desses turnos sempre aconteciam, porque Deus mesmo disse, conte, porque foi algo tão espetacular que aconteceu ali na Páscoa, na saída do Egito, que Deus disse, este é o primeiro mês do ano, primeiro mês religioso, que é o mês da Páscoa. Então, se o turno de Abiás era o 8º, e eles serviam uma semana por mês, isso significa que são 2 meses depois de março a abril. Então vamos contar? Então vamos contar a partir de abril? Então, maio, junho. Então, Zacarias estava em junho, que era a festa de Pentecostes, ele estava servindo no templo do Senhor. E, bom, você sabe que ele serviu, ele teve uma palavra liberada, incrível, sobre ele ter um filho, a sua esposa que era estéril, ele que era muito velho, e o seu filho era João Batista. Ele volta para sua casa com essa notícia, a sua mulher Isabel concebe de uma forma sobrenatural, e então nós temos outra informação que ainda está em Lucas, e agora eu gostaria que você abrisse Lucas ainda capítulo 1, no versículo 36, Deus está falando, o Senhor está falando com Maria e diz aqui, Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Então Deus manda um anjo para falar com Maria. Fala, Maria, você vai conceber de forma sobrenatural, assim como a
A sua prima, Isabel, também, ela está grávida, já está de 6 meses. Então, vamos lá. Precisamos saber em que mês que Isabel está da gravidez. Se ela engravidou em junho, vamos lá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, Isabel está em dezembro com 6 meses de gravidez. Maria vai para lá e fica 3 meses na casa de Isabel. Bom, Isabel, ela concebe e ela vai ter um filho chamado João Batista. Então, quando que João Batista, ele nasce? Em que mês que João Batista nasce? Bom, João Batista nasce, se ela está com 6 meses em dezembro, aí janeiro, fevereiro, março. Então, eu estou falando de março/abril. Sempre a gente tem que colocar 2 meses por ser um calendário lunar. Mas é Páscoa. Então, João Batista nasce na Páscoa. O que essa informação tem a ver com o Natal? Bom, é fácil. Se Isabel estava grávida 6 meses antes, é claro que Jesus nasce 6 meses depois. Então, 6 meses depois, porque João Batista é 6 meses mais velho. Então, a gente tem que fazer a contagem. Então, vamos lá. Se ela concebeu em março, abril, e agora vamos contar o tempo de gravidez de Maria, que já estava grávida quando se encontrou com Isabel. Então, vamos lá, vamos contar abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, Maria, ela nasceu Jesus no mês de setembro/outubro. É isso mesmo. Então, Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Agora a gente descobre por que a festa dos tabernáculos é tão importante. Por que Deus falou no livro de Zacarias que a nação que não celebrasse a festa dos tabernáculos durante o milênio, essa nação receberia julgamento de Deus, punição de Deus, não haveria chuva. Por que essa festa é tão importante? Porque ela é chamada de festa de alegria. Você sabe que quando as milícias de anjos chegaram para anunciar aos pastores que estavam na vigília da noite, está escrito em Lucas capítulo 2, os pastores que estavam na vigília da noite com as suas ovelhas, o que foi que os anjos anunciaram? Eles falaram para os pastores que esse era motivo de grande alegria, que era festa de alegria. E a festa dos tabernáculos, ela é conhecida como festa de gratidão e festa de alegria. Agora, um outro dado que nós temos é que os pastores estavam na vigília da noite com as suas ovelhas, quando receberam a visitação dos anjos e a glória de Deus veio sobre aquele ambiente. Essa é uma outra informação muito importante, porque vigília da noite em dezembro, nunca os pastores estariam em Belém ali, porque em Belém é muito pertinho de Jerusalém. Jerusalém e Belém em dezembro é inverno rigoroso. Ou está nevando ou está frio demais. Um pastor que ama suas ovelhas nunca vai estar na vigília da noite. Na vigília da noite o pastor ele pode ficar no verão, ele pode ficar no outono, mas no inverno nunca. Ele pode ficar na primavera, mas no inverno nunca. No outono ele pode ficar assim na vigília da noite, mas em dezembro, janeiro, fevereiro, nunca. Então, nós temos outra informação. É impossível que os pastores estivessem em dezembro ali na vigília da noite com as suas ovelhas. Mas em setembro, outubro, que é a festa dos tabernáculos, com certeza eles poderiam estar com as suas ovelhas na vigília da noite. Agora que você chegou a uma conclusão junto comigo de que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, a grande pergunta que não cala é: eu devo celebrar o Natal ou não? Sabe qual é a minha resposta? Sabe qual é a minha posição? Sim. Celebre a festa dos tabernáculos agora que você entendeu, mas não deixe de celebrar o Natal, porque as discussões não edificam. Encare isso como um momento de você celebrar mais uma vez o nascimento de Jesus. Encare como um momento de comunhão com a tua família.
Encare como, se você quiser celebrar todos os dias do ano o nascimento de Jesus, o plano perfeito de Deus, celebre. Então, não fique discutindo com ninguém. Não diga, eu sei e você está errado. Não, celebre o Natal. Aí você me pergunta, e você celebra o Natal? Celebro. Você celebra a festa dos tabernáculos? Celebro. Eu me reúno com a minha família no Natal? Sim, porque é um momento a mais que eu estou celebrando o nascimento de Jesus, a despeito de eu saber que o verdadeiro mês é a festa dos tabernáculos. Mas se você olhar, você vai ver que eu celebro com muita intensidade a festa dos tabernáculos. Então, seja livre, porque Cristo te chamou para a liberdade. Não discute, não divida a família por esta causa. Celebre em dezembro, celebre em setembro, outubro, celebre o tempo todo, porque é Natal e porque Jesus nasceu. Que Deus te abençoe e que nós possamos fugir de polêmicas que não edificam, mas que possamos viver unidade e celebração em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, então curta e também eu te convido a compartilhar com pessoas que têm dúvida se devem celebrar ou não o Natal. Que o Senhor te abençoe.